Bom, irmãos, abram sua Bíblia aí, abramos as nossas Bíblias. Hoje à noite no texto de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós temos estudado esse texto aqui na igreja toda sexta-feira à noite, o livro de Eclesiastes. E esse livro, desde o carnaval, quando lá no retiro dos jovens começamos a estudá-lo, e continuamos aqui nas sextas-feiras, às 8 horas da noite, com alguns jovens. E esse é um texto que Deus tem usado esse ano para falar ao meu coração. E esse texto aqui do capítulo 9, foi um texto que Deus falou muito comigo. Eu pensei e orei, e foi aquilo que Deus colocou para eu trazer hoje à noite aqui também. O capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 ao 13, você vai acompanhar aí a leitura, do 1 ao 12, que diga, do texto de Eclesiastes, capítulo 9. Não sei se todo mundo abriu, mas se você tiver alguém que está precisando de ajuda aí, por favor, estenda a sua mão e ajude. Pela graça de Deus, a gente tem feito isso aqui toda sexta-feira. A gente, em julho, vai com um grupo de jovens também para a Espanha, são 18 pessoas. Nós vamos evangelizar lá uma realidade missionária bem difícil, bem complicada. Essa turma está levantando recursos, porque é uma viagem cara, você sabe, e um desses fatores, uma das formas de levantar esse recurso é fazendo cantina na igreja. Então, hoje à noite mesmo vai ter uma cantina aí depois do culto. Eu quero pedir a você, se for possível, mesmo que você queira ir para casa, vai lá atrás, dá um tempo lá, abençoa, fica conversando. Quiser leva para viagem, come em casa, mas é uma forma da gente abençoar essa turma aí. E a gente tem se preparado, estudando Eclesiastes. Sexta-feira que vem nós vamos evangelizar na rua, vamos lá para a Praça do Derby na sexta-feira à noite, evangelizar aquela área ali. Eu quero pedir que você ore por isso, e se quiser também participar, esse é um espaço que está aberto para todos os jovens e para todas as pessoas que quiserem se sentirem à vontade também no nosso meio. Eclesiastes é o capítulo 9. Vou pedir licença porque tínhamos lá algumas pessoas que estão aqui também, não eram muitos, somos poucos, e eu vou falar o mesmo sermão da sexta-feira. Tínhamos 7 pessoas na sexta-feira lá no culto com os jovens, e você vai ouvir mais uma vez aí esse estudo de Eclesiastes capítulo 9. É a partir do versículo 1 até o versículo 12, se você puder, leia aí comigo, acompanhe a leitura. Tenha misericórdia de mim, que a minha voz está indo embora. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Não há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma
do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz ou da tua vida de vaidade. Goza a vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem como o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui em nosso meio. Ó Deus, pela minha própria condição, eu sei que isso aqui pode não passar de nada. Eu sou fraco e pecador, mas pela Tua graça eu te peço que o Senhor abra o nosso coração, nossos ouvidos. Se há pessoas aqui perdidas que nem te conhecem, ó Deus, que o Senhor faça algo novo, Senhor. Se há pessoas aqui desanimadas, ressentidas, que o Senhor restaure e reanime o coração. Que o Senhor nos exorte, que a gente também aprenda, sejamos educados na Tua justiça, na Tua palavra, no Teu Evangelho, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eclesiastes é um texto na Bíblia, assim, muito interessante. Foi escrito pelo grande rei Salomão. Salomão foi o filho de Davi. Ele era um homem muito sábio, ele tinha pedido a Deus sabedoria, ele era rei, ele era muito rico, e Deus deu a ele sabedoria. Mas Salomão viveu muitas experiências que não foram muito boas. Experiências que ele viveu com mulheres, com muita riqueza, com muitos livros, com todo tipo de coisa que você possa imaginar. Naquela época, Salomão experimentou e viveu. E Salomão é esse autor que escreve o livro de Eclesiastes, que é considerado o livro mais filosófico da Bíblia. Mas a filosofia de Eclesiastes não tem nada a ver com aquilo que a gente aprende na escola de filosofia lá da Grécia, ou até mesmo do nosso existencialismo moderno. Não tem nada a ver. A filosofia ou o pensamento de Salomão aqui em Eclesiastes, ele é totalmente concentrado em Deus. Ele começa em Deus, ele termina em Deus. E quando Eclesiastes ele começa a analisar as coisas loucas desse mundo, não é? As coisas que são crises, as coisas que são difíceis, são inexplicáveis, a ponto dele dizer assim: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, parece que todas as coisas estão debaixo de alguma incerteza, de alguma sorte que eu não consigo controlar, que nós não conseguimos controlar. Mas é nesse momento que Salomão nos aponta um caminho. E o caminho que Salomão aponta aqui, quando diz que tudo é vaidade e correr atrás do vento, não é a falta de esperança, não é o fatalismo, não é desistir da vida, não é tirar a própria vida. O caminho que Salomão apresenta aqui também
por outro lado não é vamos comer e beber, vamos curtir a vida, o carpe diem, vamos viver o hoje, vamos aproveitar a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, então vamos viver uma vida louca, a vida devassa, a vida conforme o meu coração mandar, porque já que eu não sei o dia de amanhã, o que importa é o hoje. E Salomão não faz isso. Salomão, quando ele começa a se aprofundar nas sutilezas do pecado, quando ele começa a se aprofundar na estrutura perdida que está o meu coração e o seu coração, sem Deus no mundo, o meu coração e o seu perdido, que tem a capacidade de buscar coisas erradas para satisfazer ou preencher o vazio da nossa alma, como também temos a capacidade de buscar coisas certas e lícitas, coisas boas e transformá-las em Deus, em coisas mais importantes e preciosas da nossa vida, e elas não têm todo esse poder. Talvez seja um namorado ou uma namorada, uma família, um dinheiro, um sonho que você tenha, coisas que são lícitas em si mesmo, mas que elas não têm poder, não têm brilho, não têm glória em si mesmo, elas estão fadadas a nos levar continuamente ao fracasso do vazio, à perdição, a uma vida sem Deus. Por isso que Salomão nos aponta um caminho, que é o caminho do Evangelho. Ele faz aqui no texto de Eclesiastes. Algumas vezes ele faz isso, alguns apontamentos que Salomão dá. Quando ele diz, por exemplo, para nós temermos a Deus. Quando ele diz, por exemplo, para nós olharmos para os mandamentos de Deus, conectarmos a nossa vida no coração de Deus. E aqui nesse texto, Salomão nos dá 3 apontamentos muito interessantes, 3 caminhos que estão totalmente relacionados à nossa história hoje, ao nosso mundo, ao mundo difícil e cruel que nós vivemos. Não precisa ir tão longe para pensar nisso. 2 semanas atrás saiu uma música nova do Thiago York. Vocês viram essa música? Chamada Desconstrução. Você viu essa música? Isaac, dá um Lá maior aí, dá um Lá maior, que eu vou cantar. Isaac. Eu pedi a Esdras para cantar, mas ele não quis não, negou o dom. Irmãos, o mundo tem cantado o vazio da sua própria existência. Pessoas que não conhecem a Deus têm se deparado com o vazio da sua própria existência. Ele vai cantar, ele diz na sua poesia assim, uma música perdida que está aqui assim, sem encontrar solução para a vida, mas uma música assim muito bem feita, muito bem construída. Ele vai dizer assim: quando se viu pela primeira vez na tela escura do seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar a sua timidez. Vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o vil da rotina como se fosse uma dádiva divina. Queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão, mas era só uma menina. Abriu os olhos, não lhe satisfez. Entrou no escuro do seu celular, correu para o espelho para se maquiar, pintou de dor a sua palidez. Confiou a sua primeira vez no rastro de um pai, de uma família desestruturada que não via, nem a própria mãe compreendia no passatempo de prazeres vãos, viu toda a graça escapar das mãos e voltou para casa tão vazia. Amanheceu, tão logo se desfez, se abriu nos olhos de um celular, aliviou a tela ao entrar, tirou de cena toda a timidez e alimentou ali as redes da sua nudez. Fantasiou o brilho da rotina, fez da sua pele a sua sina, se estilhaçou em cacos virtuais, nas aparências todas tão iguais, singularidades em ruína. Perdeu a sua identidade e se desconfigurou completamente. Entrou no escuro de sua palidez, estilhaçou seu corpo celular, saiu de cena para se aliviar, vestiu o drama uma última vez, se liquidou em sua liquidez, viralizou no cio da ruína. Ela era só uma menina. Ninguém notou a sua depressão. Seguiu o bando
a deslizar a mão para segurar apenas uma curtida. Não precisa ir tão longe para a gente entender isso. O mundo tem cantado, o mundo tem criado narrativas para tentar explicar o vazio que existe na nossa alma e para tentar explicar fenômenos difíceis que estão ao nosso redor, famílias desestruturadas, jovens perdidos que não conseguem encontrar gosto pela vida, homens que estão preferindo largar a sua família para uma nova aventura, mulheres que estão fazendo a mesma coisa, violência, dramas, acidentes, incidentes, coisas horríveis que acontecem ao nosso redor. A insegurança, o medo, os vícios e a atratividade de uma vida oculta para tentar de alguma forma aliviar as tensões do nosso coração e da nossa alma. Salomão faz isso muito bem quando ele mergulha nessas, vou falar assim uma coisa bem bonita, uma palavra bem bonita aqui, nessas idiosincrasias, olha só, nessas loucuras que estão ao nosso redor, nesses conflitos que estão dentro do nosso coração. Salomão mergulha nesse negócio, mas Salomão tem algo que o mundo não tem, que talvez você entrou aqui e não tenha, mas que nós que estamos em Cristo temos. E por causa disso que Salomão tinha no seu coração, ele consegue aqui no capítulo 9 nos dar alguns apontamentos para a gente lidar com situações, crises do nosso cotidiano, alguns caminhos, alguns trajetos que começam lá do céu, eles entram no nosso coração e se estabelecem no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, em todo o nosso ser, mas ele também se externaliza em nossos relacionamentos, em nossa maneira de viver aqui na terra, porque Deus está interessado na sua vida, como você vive a sua vida aqui na terra. Então Salomão faz isso. Primeiro, se você quiser, assim, de maneira bem didática, dos versículos 1 ao versículo 6. Capítulo 9 de Eclesiastes, versículos 1 ao 6. Salomão diz uma frase aqui, que essa frase é a base para o que ele vai retratar nesse momento, nesses versos. A frase que Salomão diz é assim: a nossa vida, ou todas as coisas estão nas mãos de Deus. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. É por isso que o sofrimento não é algo que atinge apenas os maus, apenas os perversos. É por isso que o sofrimento e as crises que nós temos na nossa vida não atingem apenas um grupo específico de pessoas, elas atingem a todo mundo. Nós vivemos em constante insegurança. Essa semana eu peguei um avião. Sempre que você senta para pegar um avião, o que é que você pensa? Fala a verdade. Se você não pensa que aquele avião corre o risco dele não chegar, você é um vitorioso. Porque é diferente, você está num carro, vai viajar, você está controlando, mas o avião você senta e o piloto vai comandar, se não conhece, não sabe muita coisa. Eu sentei no avião voltando de uma conferência que eu tive a oportunidade de participar, e aí sentou do meu lado um cara que veio narrar o jogo, um narrador lá de Londrina, o jogo do esporte, da seleção aqui do esporte contra o Londrina, sexta-feira à noite. E aí esse cara sentou, falou, aquela voz de narrador, falou. Aí ele do meu lado, o avião estava atrasado, ele disse: você sabe que esse avião é que ele estava proibido de voar, né? Eu disse: é mesmo? Ele é esse aqui, ó, o fulano de tal. Ele disse lá, eu esqueci a série qual era. Aí na hora que ele falou, eu peguei o celular, virei para ele não ver que eu estava pesquisando, botei no Google, avião da Gol, tal. Aí tinha lá a notícia de fevereiro, a Gol, a ANAC, sei lá, suspendeu mais de 50 aviões da Gol aqui no Brasil por causa de um acidente na Etiópia. Podia não ter falado isso, né? Eu tive que orar naquela, Deus, minha vida está nas tuas mãos. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não tem nada que garanta a mim e a você um palmo de vida na nossa história.
Não há nada. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser forte, pode ser fraco, você pode estar em casa, você pode estar fora de casa, você pode estar na rua, você pode estar de manhã, você pode estar de tarde, de noite. Não existe nada ao nosso redor que de fato assegure a nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa estrutura de vida após a queda. Nós vamos sofrer. E no sofrimento, ou melhor, o sofrimento não pertence apenas aos maus, aos ímpios, aos perversos, aos ateus, aos que não são cristãos, aos que não frequentam igreja, aos que fizeram alguma coisa errada. O sofrimento não bate na porta apenas desse tipo de gente. Sofrimento não é uma coisa que é uma equação simples, do tipo assim: você fez uma coisa errada, Deus vai lhe castigar. Como a gente muitas vezes reporta dessa forma por causa dos nossos pais, não é? Então, quando você passa o ano inteiro sem estudar, tirando nota baixa, se quebrando todo, e chega no final do ano, seu pai lhe dá um PlayStation 4, tem uma coisa errada ali, estranha, não tem não? Seu pai diz: olha, se não passar de ano, não vai ganhar aquela roupa de Natal. Hoje em dia não tem mais isso, né, de roupa de Natal. É ou não é, irmãos? Mas Deus não age assim. O sofrimento não é uma equação simples que envolve culpa e sofrimento. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu o divórcio na minha casa? Por que aconteceu um abandono de lar na minha casa? Por que aconteceu uma rejeição? Por que aconteceu o luto? Por que aconteceu essa perda financeira? Por que aconteceu tanta coisa que faz o nosso coração se abalar e sofrer? Nós não sabemos responder. Muitas dessas perguntas nós não sabemos responder, não sabemos o porquê dessas coisas. Sabemos sim pela teologia bíblica que por causa da queda, que faz parte de toda a estrutura desse nosso planeta, todo ser humano vive debaixo da queda do pecado. Sabemos que há coisas ruins na nossa época, na nossa vida. Mas não conseguimos explicar muitos porquês do nosso sofrimento. Salomão diz assim: a nossa vida está nas mãos de Deus. É por isso que o sofrimento bate na casa do crente e do não crente, do justo e do perverso, do que faz tudo certinho e do que faz tudo errado. É por isso que muitas vezes pessoas justas estão sendo injustiçadas e pessoas que são injustas, que não mereciam um bocado de coisa, estão ganhando. Aí como você explica? Salomão explica isso dizendo: toda a nossa vida, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Tem um personagem na Bíblia chamado Jó. Salomão já conhecia Jó, talvez você conheça também. Jó era um cara exemplar. Todos os dias Jó se apresentava diante de Deus e apresentava sua família diante de Deus. Todos os dias. Jó era um cara rico, era um cara trabalhador, era um cara bem de vida, se relacionava bem com todo mundo, tinha uma boa reputação. Jó era o cara. Mas aí o diabo resolveu mexer com a vida de Jó, mas debaixo da permissão de Deus, debaixo do controle de Deus, da soberania de Deus. E Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu a sua saúde, Jó ficou na sarjeta. E aí apareceu 3 bênçãos, 3 amigos de Jó. Os 3 amigos, depois apareceu um 4º, falavam a mesma coisa para Jó praticamente: Jó, vamos lá, o que foi que você fez de errado, Jó? Confessa, cara, confessa. Não é possível, com certeza você fez uma coisa errada e por causa disso está acontecendo na sua vida. E é interessante porque você diz: isso aqui é muito básico, mas tem um bocado de gente, talvez aqui sentado, que vive carregando no coração uma culpa tremenda porque o mal aconteceu na sua vida ou na sua casa e você se acha culpado por aquilo. E muitas vezes você não está ativamente envolvido na história. E estava passando exatamente esse diálogo ali na casa de Jó, na família de Jó, dizendo: Jó, o que foi que você fez de errado? E na verdade quem estava por trás de todo aquele sofrimento era Deus. Porque o sofrimento ele é educativo.
Deus usa o sofrimento para tratar o nosso coração. O sofrimento, ele é doxológico. Deus usa o sofrimento para produzir glória ao nome dele. Jó, quando termina toda essa história, ele consegue dizer como um testemunho que fica para nós até hoje. Ele diz assim: antes daquela tragédia, antes de toda essa calamidade que eu vivi, eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora algo especial aconteceu e eu o conheço mais de perto. Ele diz: agora os meus olhos podem vê-lo. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem vê-lo. O sofrimento é educativo, irmãos. O sofrimento é doxológico. O sofrimento, ele traz treinamento na vida da gente. O sofrimento traz na vida da gente também revelação, coisa que Deus quer mostrar, pecados que Deus quer mostrar na gente. O sofrimento pode ser sacrificial, porque de alguma forma muitos de nós sofremos por causa de pessoas ao nosso redor. Mães e pais que sofrem por causa dos filhos, amigos que sofrem por causa dos seus amigos, irmãos na fé que sofrem por causa de outros irmãos na fé. E dessa maneira nós temos o privilégio de alguma forma, representar ou refletir o sofrimento de Cristo na cruz, em um sacrifício vivo e santo e agradável em nosso lugar. Cristo sofreu sacrificialmente. O justo morreu pelos injustos. Quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós. Mas o fato é que Salomão não fica somente dizendo assim: a morte alcança a todos, o sofrimento alcança a todos, é melhor ainda a morte, ou é melhor estar vivo e passar por tudo isso. Salomão não fica apenas nisso. Salomão quer dizer para a gente que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nenhum de nós está fora do controle de Deus. Nenhuma situação que passa pela nossa vida está fora do controle do governo de Deus. Nenhum ímpio, nem mesmo o diabo está fora do controle e da regência de Deus. Nada, irmãos. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Os meus filhos, a minha família, o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu futuro e o meu dia de amanhã, a segunda-feira. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Depois Salomão diz um negócio assim que eu acho muito massa, porque geralmente quando se fala sobre sofrimento, a coisa fica muito triste. Sofrimento, Jó, tanta gente na Bíblia, sofrimento, ninguém quer sofrer, por isso que a igreja bota: para de sofrer e enche o negócio. Ninguém quer. Se você tivesse um remedinho para tomar assim, você não vai sofrer nunca mais na sua vida, você tomaria. Seríamos tentados a tomar. Mas Salomão entende aqui, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus, entende que faz parte da vida o sofrimento, e que a nossa vida não é só sofrimento, a nossa vida não é só vitimização, a nossa vida não é só tragédia, a nossa vida não é só desconstrução, a nossa vida não é só calamidade, a nossa vida não é só destruição, a nossa vida é também agraciada por gotas de bênçãos que Deus derrama sobre nós. Amostra grátis. Amostra grátis do céu. Deus não nos dá apenas sofrimentos, irmãos. Deus nos dá também alegria. A alegria é um presente de Deus, a graça de Deus na vida da gente. C.S. Lewis dizia que a alegria é uma das maiores marcas do cristão. Impressionante como nós cristãos passamos pelo sofrimento e muitas vezes nos perdemos. Eu estava ouvindo na conferência essa semana um pastor falando assim: o que é que você prega para o seu coração quando está passando pelo sofrimento e pela luta? Porque nós pregamos. Eu e você pregamos mensagem. Nós nos isolamos, nós nos escondemos, nós nos perdemos, nós pregamos mensagem, nos vitimizamos,
Nós achamos que não merecíamos passar por aquilo. Por que, Deus? Por que esse negócio comigo? Eu faço tudo certinho. Por que aconteceu lá atrás na minha infância? Por que aconteceu hoje? Por que eu me dediquei tanto e não tenho resultado? Por quê? Por quê? Por quê? O fato é que nós pregamos sermões e mensagens, ouvimos, e a nossa própria alma, a nossa própria mente prega para a gente mesmo. Salomão faz isso aqui ao dizer que a vida não é somente feita de sofrimento. E ele diz isso no versículo 7 ao versículo 10, quando Salomão diz uma frase que é marcante aqui. Ele diz: Deus de antemão se agradou de nós. Deus de antemão se agradou de mim e de você. Já pensou? Você já pensou? Deus de antemão se agradou de você e de mim. Salomão está falando aqui, pela revelação toda nós sabemos. Deixa eu dizer para você o que aconteceu. Antes da criação do mundo, Deus, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, fez um plano. E nesse plano Ele escreveu no livro da vida o meu nome e o seu nome. E quando Ele fez isso, por causa do pecado que iria acontecer na história, o Filho disse ao Pai, na presença do Espírito: voluntariamente eu vou morrer pelos pecados deles, para que a vida deles seja agradável na nossa presença, para que eles, a igreja, o corpo de Cristo, desfrute na terra isso que nós estamos desfrutando aqui na eternidade, antes de haver céu e terra, para que eles no futuro possam provar dessa comunhão, dessa intimidade, desse relacionamento que nós estamos provando aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando lá na eternidade Deus escreveu o seu nome lá no livro da vida, Ele escreveu de maneira muito certa, muito convicta. E o senso que havia ali era o senso da glória de Deus invadindo a Trindade. O senso que havia ali era o senso do prazer, do deleite de Deus nele mesmo. E quando Ele criou a mim e a você, Ele criou para que Ele pudesse compartilhar conosco desse senso da sua glória, desse senso de deleite, desse senso de alegria, dessa presença maravilhosa habitando dentro do nosso coração e também entre nós, irmãos da mesma fé. Presta atenção no que Salomão está falando. Ele não está dizendo a você assim: homem, faz alguma coisa para Deus. Deus está lá sentado no trono esperando você apresentar alguma coisa boa para Ele. Mulher, vai lá, faz alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Faz alguma coisa para agradar a Deus. Faz alguma coisa, um sacrifício na sua vida, que Deus vai olhar lá do céu e vai dizer ali, aquela mulher, bater palma. Só que a justiça de Deus, ela não age após as nossas atitudes, não age após o nosso comportamento. A justiça de Deus foi completamente satisfeita na eternidade, para que eu e você pudéssemos viver hoje em novidade de vida, cheio da alegria, do poder, da glória e do deleite de Deus entre nós, mesmo nesse mundo caído e perdido que nós vivemos. É por isso que Salomão diz assim: Deus de antemão se agradou de você, por isso ele fala: come, come. Você gosta de comer? Diz aí. Imagina assim, o prato que você mais gosta, qual é? Imaginou? Imagina assim, o prato que você mais gosta. Deixa eu dizer a você, está lá na cantina esse prato, depois do culto. Imagina assim, é bom, não é, comer, irmãos? Aquela comida gostosa entra na nossa boca, toca ali na nossa saliva, ela faz aquele negócio, dá um prazer, é uma delícia, é ou não é? Ele diz: bebe o teu vinho. Salomão não está falando que é para a gente beber, viver uma vida, fazer festa com álcool, não é nada disso. Salomão está falando das coisas simples que um homem de família fazia dentro da sua família, dentro da sua casa, melhor dizendo.
As coisas simples. Ele tinha um prato de comida e ele tinha ali o fruto da videira, e aquilo era suficiente para que ele pudesse ser feliz com sua família, ser contente, ter o contentamento, ser satisfeito. Ele diz: vai, pois, e come com alegria. Irmãos, é impressionante que no mundo moderno até a alegria de comer está sendo tirada da gente. Porque quando você vai comer, você tem toda uma série de regras, de coisas. Antigamente era etiqueta, agora são as coisas. Se você comer isso, você vai ter câncer. Se você comer aquilo, seu cabelo vai cair. Se você comer isso, você vai engordar. Se você comer aquilo, você não vai aguentar. O pão é ruim, tem o triglicerídeo. Mas tapioca também não é boa. Então você vai comer, é uma confusão. Mas Salomão está falando assim: come, deleita-te. Se deleita naquele bom prato de comida e fica feliz naquele bom cálice de bebida, seja um suco, um café, uma água. Se eu disser que é uma Coca-Cola, vai ficar, politicamente incorreto. Come, bebe, seja feliz, porque Deus se agradou de você. Ele fala assim: não somente come e bebe, mas também veste roupas santas. Lava as tuas roupas. Veste roupas brancas. Sejam alvas as tuas vestes. Que Salomão está falando aqui em Eclesiastes é o que Paulo fala lá na frente tantas vezes. Paulo vai dizer assim: tira a roupa velha, tira essa roupa suja, não pertence mais a você, está vivendo essa roupa do pecado, da escravidão, da natureza pecaminosa, do mundo caído. Tira essa roupa velha, tira essa roupa rasgada, suja, não pertence mais a você. Essa catinga de pecado, de morte, de enxofre, sai desse negócio e veste roupas santas. Começa a viver na sua vida prática, cotidiana, aquilo que existe lá no seu coração, uma vida de santidade, roupas, vestes santas, que agradam a Deus em tudo que faz, não somente isso, ele fala também: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O que Salomão está falando aqui é da presença de Deus, é do óleo da unção, que simbolizava no Antigo Testamento a presença de Deus. Irmãos, quando falta o óleo da presença de Deus, nós vamos nos encher de um bocado de cosmético para tentar fazer a vida feliz, e não vai conseguir. Não vamos conseguir. Pode ser o cosmético que for, pode ser a artificialidade que for, não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir preencher ou se está completamente tomado por esse óleo da presença de Deus, enquanto o nosso coração não se achar nele, não se encontrar nele. E o coração que não se acha e não se encontra em Deus, ele senta para comer e não está satisfeito, ele sai com os amigos e não está satisfeito, ele sai para uma festa e não está satisfeito, ele está no trabalho e não está satisfeito, ele está na igreja e não está satisfeito. Ele está tão insatisfeito que começa a faltar culto, começa a faltar discipulado, começa a se afastar das coisas, porque o que está faltando no coração é esse óleozinho da presença de Deus. E quando alguém vai falar, de repente você fica até chateado, porque não é, você está me julgando, mas presta atenção, será que não é isso? Será que o que falta mais na nossa alma não é esse óleo, não é essa presença de Deus que faz com que o brilho dos nossos olhos não seja mais o brilho da Eudora, da Victoria's Secret, da barba bem feita dos homens, da roupa de marca que você vai usar, mas o brilho da glória de Deus habitando no seu coração, para a gente ser feliz e pleno aqui na terra? Jamais falte o óleo na tua cabeça. Se for só isso, era muito bom. Mas ele ainda fala mais coisa ainda. O que está bom pode ficar melhor. Salomão diz: Deus se agradou de você, por isso goza a vida com a mulher que amas. Curte a família que você tem. E ele diz isso porque a nossa vida é fugaz. A palavra no hebraico para fugaz é a mesma de vaidade, é rebel. Rebel quer dizer o seguinte: aquilo que é vapor, que passa, que some, é a neblina.
É aquilo que é hoje, amanhã pode não ser. Talvez você tenha passado pelo luto na sua casa e sabe bem o que é isso. Você está com uma pessoa hoje, amanhã você não está mais. Talvez seja o cônjuge, o filho, o pai, a mãe, ninguém sabe, nós não sabemos. O que sabemos é que Salomão fala, a vida é fugaz. Você e eu sabemos disso. E Salomão diz, porque a vida é fugaz, goza a vida, desfruta, curte essa família que Deus te deu, esse pai e mãe que Deus te deu, para você abençoá-los, essa esposa ou esse marido que Deus te deu. Não é uma cruz, não. É uma bênção. Goza, desfruta, tem coisas boas. Deus se agradou de você, por isso você pode fazer isso com alegria. E não somente isso, Salomão também fala assim, trabalha no versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. Tem uma coisa que está faltando hoje no cristão, é comprometimento. Está faltando comprometimento na igreja, irmãos. E não é só aqui nas graças não, é um bocado de igreja. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós somos consumistas da fé. Você reclama da igreja, mas não participa de nada da igreja. Você reclama da igreja, mas não bota a mão na massa. Não se envolve, quer ser servido. E quando o programa não lhe agrada, você cai fora, porque tem uma mesa de self-service aí no YouTube e também por aí que você pode beber e comer à vontade. É assim, irmãos, a nossa era, a nossa geração é assim. O que ele está falando é tudo quanto te vier à mão. Se é para estar gravando aqui na hora do culto, se é para passar um dia servindo a Deus junto com os irmãos, se é para estar no culto adorando a Deus, se é para estar entregando folheto na rua, se é para estar cantando os 4 cultos, o que for para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Mas nós achamos melhor tirar o corpo fora. Malaquias bate de frente com isso quando diz assim: pega essa tua oferta que tu trouxeste para Deus e apresenta lá para o teu chefe no teu trabalho. Vai lá. Essa tua oferta, esse teu atraso, vai lá no teu trabalho, chega atrasado e entrega para o teu chefe esse teu trabalho atrasado. Vai lá no teu chefe e entrega esse teu corpo mole. Vai lá no teu chefe e diz assim: eu não pude não porque eu tinha uma festa, eu não pude não porque eu tinha uma viagem, eu não pude não porque eu estava assistindo Netflix lá em casa, eu não pude não porque eu estava maratonando uma série, eu não pude não porque isso e aquilo outro. Vai lá no teu chefe e diz isso para você ver. Malaquias bate de frente com a gente. Salomão está dizendo: tudo quanto te vier à mão. Ele está falando da nossa vocação, que envolve o meu e o seu serviço no corpo de Cristo e lá fora. Aqui dentro e lá fora. No mundo, no seu trabalho, na sua escola, na prova que você tem que fazer. Tudo quanto te vier à mão, faz com toda a tua força, porque Deus se agradou de você. Não faz com toda a tua força, porque dessa forma Deus vai se agradar de ti, não é isso. Deus vai te recompensar, não é isso. Ele fala, faz, porque Deus já se agradou de você. A questão é que quando a justiça satisfeita de Deus na eternidade não satisfaz mais o meu coração hoje, eu começo a achar que eu posso comprar a Deus. Quando aquela justiça de Deus não satisfaz mais o meu coração hoje, eu acho que eu posso barganhar com Deus. Deus vai entender, Deus vai compreender, Deus vai compreender essa minha escapada, Deus vai compreender esse meu vacilo, Deus vai compreender essa minha vida mais ou menos, Deus vai compreender, mais uma vez ao ano eu vou fazer um negócio legal para Deus e Deus vai entender. Mas Deus conhece o mais profundo do nosso coração. E o que Salomão está falando é um coração satisfeito e pleno em Deus. Ele está ativamente ele está mergulhado na presença de Deus e ele está gozando da alegria que vem da salvação de Deus hoje. É por isso, irmãos, que C.S. Lewis dizia que a característica do crente, do cristão, era a alegria. E é muito ruim, irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor e não vemos essa realidade. Quando eu olho para mim e não vejo essa realidade. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Versículos
11, 12, se você estiver comigo ainda. Versículos 11 e 12, eu vou até ler de novo, porque a gente já faz tempo que leu. Mas ele diz assim, nesses versículos 11 e 12, se você estiver copiando, ele diz assim: a vitória pertence a quem corre com a força de Deus. A vitória pertence a quem corre com a força de Deus. Ele diz: vi ainda debaixo do sol, nessa vida que nós vivemos, que Salomão repete quase 30 vezes no livro de Eclesiastes. Não é de quem? De quem, irmãos? O quê? O prêmio. Vamos ler o verso 11. Nem dos valentes nem tampouco dos... O quê, irmãos? Nem ainda dos... O quê? Nem dos... O quê? Não é. Tudo depende do tempo e do acaso. O que ele está falando é: nós não conseguimos controlar esses fatores. Não é uma equação matemática. A vitória pertence não aos que correm rápido, não aos fortes, não aos valentes, não aos prudentes, não aos inteligentes e eruditos. Não é assim. Essas coisas só têm valor quando postas em Deus. Não pensa que é a sua esperteza que vai fazer a sua vida dar certo. Não vai. Não é a sua inteligência nem a minha, que é tão pequenininha, que vai fazer a nossa vida dar certo. Não vai. Não é porque você conhece fulano e beltrano que vai fazer a nossa vida dar certo. Não vai. Não é porque você é um cara esperto, rápido, desenrolado, proativo. Não é. Não é porque você tem posições políticas que vai fazer você se dar bem de um lado ou de outro. Não vai. Não é porque você é forte, não fica doente, tem força física, tem saúde, tem vitalidade, tem energia. Não é por causa disso que a nossa vida vai dar certo. Não vai. Salomão diz isso. Tem até o hino que nós cantamos: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm, mas de quem? Que seguem junto ao Isaac. Dá um si bemol. Não é, irmãos. Não é. Salomão deixa muito claro isso para a gente. A vitória pertence apenas aos que correm com a força de Deus. Nós vivemos um mundo dessa maneira, tão impregnado na nossa mente isso, que é difícil a gente se desvencilhar. E muitas vezes, para a gente se desvencilhar dessa ideia, a gente pensa que esperar em Deus, em confiar em Deus, é ficar parado. Fica parado orando. E não é, irmãos, não é. Esperar e confiar em Deus é uma atitude ativa e não passiva apenas. É uma atitude ativa de um coração que está pleno e satisfeito em Deus, e dessa forma pode sair para a luta, para a batalha diária, para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Mas o fato, irmãos, é que a nossa esperteza não garante nada. O dinheiro que você e eu podemos ter numa conta bancária não garante nada na vida da gente. Os títulos acadêmicos que nós podemos ter não garantem nada na vida da gente. A força e a vitalidade que você tem hoje, você amanhã já não vai ter mais. E também não garantem nada para a vida da gente. A sua sagacidade, prudência e ética correta também não garante nada. Essas coisas só têm valor quando estão postas em Deus, para que a gente possa trabalhar e viver. Se esse sermão terminasse aqui, eu ia dizer para os irmãos assim:
É isso, vão lá viver a vida. Mas Salomão não termina o sermão dessa forma. Salomão termina, ou melhor, Salomão, quando está falando sobre isso, ele está nos apontando para alguém maior do que nós, maior do que ele, maior do que nós. Jesus Cristo veio ao mundo e enquanto viveu aqui o seu ministério, ele pôde dizer, mesmo que lá no jardim do Getsêmani, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas com o coração totalmente sujeito a Deus, ele fala: mas que seja feita a tua vontade. Hebreus fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E diz que ele sofreu como um sumo sacerdote, diz lá em Hebreus capítulo 4, para que pudesse se compadecer de nós. Ele conhece a nossa fraqueza porque ele viveu como um homem, como um ser humano, e conhece tudo o que nós passamos hoje, para como sumo sacerdote se compadecer de nós e nos ajudar com graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Jesus passou pelo sofrimento, irmãos, e não foi um sofrimento pequeno. Ele foi morto numa cruz. O justo morreu pelos injustos. Não somente isso, irmãos. Jesus, quando estava vivendo o seu ministério, foi batizado por João Batista. Uma voz lá do céu falou assim: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. E quando você e eu nos conectamos a Jesus e nos tornamos amigos de Jesus por causa da sua graça e da sua redenção, nós ouvimos o Pai falando isso para a gente através do seu Espírito e através do seu Filho, dizendo: você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. E não somente isso, irmãos. Jesus foi vitorioso, mas ele não precisou sentar num trono para ser vitorioso, nem tampouco ele precisou de uma coroa de ouro ou uma coroa de louros para ser vitorioso. Jesus foi vitorioso com uma coroa de espinhos na cabeça. E é por isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, assim: nós somos em Cristo mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. É Cristo que morreu como cordeiro, como ovelha que foi posta muda perante os salteadores. E ele fala: porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas desse mundo, nem do porvir, nem alturas, nada, nem perigo, nem fome, nem espada, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso nós somos mais do que vencedores. Não porque somos fortes, valentes, temos um bom sobrenome, temos um bom nome na praça, temos um bom título acadêmico, fizemos uma boa faculdade e vamos ganhar muito dinheiro. Não por causa disso, mas por causa de Cristo em nós. Porque Cristo foi vitorioso como um servo sofredor, e numa cruz ele provou ao mesmo tempo do juízo, mas também da glória de Deus. Por isso que ele se entrega, dizendo: a ti, Senhor, eu entrego o meu espírito. Amém. Vamos orar? Puder fechar os olhos para a gente orar? Senhor, nós queremos te adorar. Tu és o Cordeiro Santo, Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que nos lavou com seu próprio sangue. E Deus, queremos aqui entregar a ti a nossa vida. Passamos aqui por muitas lutas e dificuldades, e o Senhor conhece todas, mas o Senhor passou por todas elas e ainda mais. Ó Deus,
Dá-nos a graça de ter o coração tocado e mexido por essa salvação maravilhosa, para poder provar aqui não somente as dores e sofrimentos do mundo caído, mas as bênçãos da alegria, da Tua graça e da Tua presença nas coisas mais simples da terra, como comer e beber. Oh, nos abençoa, Pai, a nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossos estudos, nossos planos, tudo, Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos, que não é pela nossa força, o nosso poder, mas é porque dependemos de Ti, confiamos em Ti, Senhor. Dá-nos essa esperança viva, que produz em nós alegria, vigor, vitalidade, para amanhã a gente acordar e trabalhar e viver o que o Senhor tem para nós amanhã, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Oh, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.